Se você mora em uma cidade barulhenta, o seu corpo, suas células e seu DNA podem estar sofrendo uma alteração que acelera o envelhecimento. Você não pode ver, mas as paredes da sua casa estão deixando passar um assassino silencioso. Se você vive no caos de uma cidade grande, o barulho constante não está apenas irritando seus ouvidos, ele está reprogramando suas células. Mas o que acontece quando a sua frequência pessoal é bombardeada 24 horas por dia pelo ruído urbano? Tudo no universo é vibração, inclusive você. Você não está apenas cansado, o barulho da sua cidade está matando você. E o preço disso é o seu tempo de vida. A ciência moderna e as antigas tradições espirituais concordam. O caos sonoro fragmenta a nossa energia vital. Esse estresse constante penetra tão fundo que atinge o seu código genético, acelerando o relógio do seu envelhecimento biológico e degradando o seu DNA. O silêncio, o som da natureza, as frequências certas, tudo isso não é apenas paz de espírito. É algo muito mais profundo. Você quer entender como a ciência finalmente está dando as mãos para a espiritualidade, curando seu corpo físico e tocando a sua alma? Então fique comigo até o final. A descoberta. Estudos recentes mostram. Estudos de epigenética de 2024 e 2025. Que o barulho da cidade, trânsito, eletrônicos, causa a metilação do DNA durante o sono, o que acelera o envelhecimento. Imagine que o nosso corpo é uma biblioteca gigante e muito antiga, onde cada livro é um pedaço do nosso DNA que ensina o corpo a funcionar bem. O que é metilação? Dentro de nós, existem bibliotecários que cuidam desses livros. A metilação é como se fossem pequenos adesivos colados nas páginas. Se o adesivo for colado no lugar certo, ele marca uma página importante. Mas, se o adesivo for colado em cima das letras, ninguém consegue ler a instrução. O livro fica mudo ou desligado. O vilão, o barulho da cidade. Agora, imagine que essa biblioteca precisa de silêncio total à noite para que os bibliotecários organizem tudo com calma enquanto a gente dorme. Quando moramos em lugares com muito barulho de carro, buzina ou luzes de aparelhos eletrônicos, é como se houvesse uma festa barulhenta do lado de fora da biblioteca. Os bibliotecários ficam zonzos, assustados e sem paciência. O resultado? Eles começam a colar adesivos, a metilação, em lugares errados, tapando as instruções que ensinam o nosso corpo a ficar jovem e forte. O envelhecimento precoce. Sabe quando um brinquedo começa a falhar porque ninguém leu o manual direito? Ou quando uma planta murcha porque esqueceram a regra de regar? É isso que acontece com a gente. Como o barulho fez o corpo esconder as instruções de saúde com esses adesivos errados, o corpo começa a se cansar mais rápido. É o que os cientistas chamam de acelerar o envelhecimento. A conexão DNA ancestral. O silêncio absoluto ou ruído da natureza, fogo, chuva, protege seus telômeros. Resgatar o ambiente sonoro dos nossos ancestrais é o maior segredo de longevidade que você pode aplicar hoje, sem gastar um centavo. Os sons da natureza e seus efeitos no DNA. O som da chuva suave, o ruído rosa. O efeito. Ao contrário do barulho do trânsito, a chuva tem uma frequência que o cérebro associa à segurança ancestral. Ela reduz a atividade da amígdala, o centro do medo, permitindo que o DNA foque na reparação e não na defesa. Som do vento nas folhas, o sussurro da terra. O efeito. Esse som irregular e orgânico ajuda a quebrar padrões de pensamentos repetitivos. É como um reset para sua frequência mental. Som das ondas do mar, ritmo circadiano. O efeito. O ritmo das ondas imita a nossa respiração em estado de repouso profundo. Ele ajuda a sincronizar o ritmo cardíaco com o ritmo da Terra, a ressonância Schumann. O som do canto dos pássaros ao amanhecer.
O efeito é o sinal biológico ancestral de que a noite acabou e o perigo passou. Ouvir isso, mesmo que em gravação, sinaliza para os seus genes produzirem serotonina e começarem o dia sem estresse oxidativo. O som da correnteza de um rio ou riacho. O som da água em movimento é um purificador energético. Cientificamente, ele ajuda a induzir o estado de foco relaxado, ideal para a regeneração celular enquanto você medita ou lê. Imagine que seu corpo é um rádio ultra sofisticado. O seu DNA não é apenas um código estático. Ele funciona como uma antena que vibra. Quando estamos estressados, nossa frequência está fora de estação, cheia de chiados. Ao usarmos sons da natureza ou geometria sagrada, estamos fazendo um ajuste de intenção. Estamos girando o botão do rádio até encontrar o sinal perfeito da Terra e do cosmos. É nesse silêncio da mente que o corpo entende que é hora de se curar. Busque frequências que mimetizam a natureza ou a geometria sagrada. Mas por que esses sons específicos? Porque eles seguem a geometria sagrada, padrões matemáticos que organizam toda a vida, desde a espiral de uma galáxia até a estrutura das nossas células. Existe uma inteligência no nosso DNA, uma rede de energia que responde instantaneamente à vibração do som. Essa inteligência celular está ouvindo você o tempo todo. Ela não entende apenas as palavras que você diz, ela entende a frequência do que você sente, transmite e vibra. Ela é uma antena quântica. Quando escolhemos os sons certos, estamos ajustando a antena do nosso corpo para essa frequência. O exemplo da janela de vidro. Imagine que seu DNA é como uma janela de vidro e o som é uma música alta passando na rua. Se a música for muito grave e desordenada, o vidro vibra até quase trincar, certo? Isso é o estresse celular. Agora, se for uma nota musical pura e límpida, o vidro vibra em harmonia, sem esforço. Quando você escolhe o que ouvir antes de dormir, você está escolhendo se quer trincar suas células com o ruído urbano ou se quer fazê-las vibrar na harmonia da cura, como um cristal afinado. O sopro do primeiro ancestral, a flauta. Se existe um som que está gravado no núcleo do nosso DNA, é o som da flauta. Você sabia que a flauta é o instrumento mais antigo já descoberto? Arqueólogos encontraram flautas feitas de ossos de animais que datam de mais de 40 mil anos. Por que nossos ancestrais, em meio à luta pela sobrevivência, parariam para perfurar um osso e criar música? Porque eles entenderam algo que nós esquecemos: o poder do sopro. A flauta imita a voz humana, mas em uma frequência pura. Quando você ouve uma flauta de bambu ou de madeira, seu sistema nervoso relaxa instantaneamente. Isso acontece porque esse som remete ao nosso registro mais primitivo de paz e conexão com o espírito. O som da flauta é o sopro de vida transformado em geometria sonora. É a primeira tentativa do ser humano de harmonizar o seu DNA com o vento da terra. A conexão com a respiração. Ao contrário de instrumentos de corda, a flauta depende do sopro humano. Isso significa que a frequência da flauta está conectada ao ritmo dos nossos pulmões e do nosso coração. Quando você ouve uma flauta antes de dormir, você está sincronizando sua biologia com o ritmo que nossos ancestrais usavam para entrar em estados alterados de consciência e cura profunda. A doença é apenas uma desarmonia, um ruído no sistema. Voltar à essência, ao som da flauta, ao ritmo da natureza, é como redefinir o rádio para a estação original, onde a música é perfeita. Você consegue se lembrar de como era o mundo antes do ruído das máquinas? Seus ancestrais ouviam o crescimento das plantas e o movimento das estrelas. O que você deixou de ouvir ao acelerar tanto? Nossos antepassados não precisavam dessas perguntas, porque eles viviam a resposta.
E se o som for, na verdade, o código invisível que organiza a sua saúde? A música das células saudáveis. A ciência. Sonocitologia. Pesquisas avançadas em sonocitologia, o estudo dos sons das células, demonstram como vibrações externas podem reafinar o metabolismo celular. A sonocitologia revelou que cada célula saudável canta uma música harmônica. Quando a célula adoece, o som se torna caótico, como uma orquestra desafinada. Avanços reportados em 2026 sobre sonocitologia mostram que cada célula do nosso corpo tem sua própria assinatura sonora. Usando microscópios de força atômica, cientistas conseguem ouvir o som que as células fazem. Quando estamos doentes ou estressados, a música das nossas células desafina. Sons externos harmônicos podem ajudar a reafinar essas vibrações, influenciando a saúde mitocondrial, que é o motor da nossa longevidade. O som externo certo, como as frequências solfégio, funciona como um diapasão. Ele ajuda a sua célula a recuperar o tom original da saúde. Dormir com essas frequências é fazer uma afinação diária no seu DNA. A origem. O canto dos antigos. Imagine uma escala musical que não foi feita apenas para entreter, mas para elevar. As frequências solfégio são uma série de 6 tons principais, que depois se expandiram para 9, usados em cantos gregorianos e rituais antigos. Acreditava-se que quando cantadas em harmonia, essas notas podiam conferir bênçãos espirituais e cura profunda. Diferente da escala musical moderna, que foi levemente desafinada, ao longo dos séculos, as frequências seguem a matemática pura. Elas são baseadas em números que se repetem na natureza, como a sequência de Fibonacci. Cada frequência vibra em um ritmo específico que entra em ressonância com diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, a famosa frequência de 528 Hz é conhecida na biofísica como o tom usado para a reparação da natureza e do DNA. Curiosidade: se você somar os dígitos de qualquer frequência solfégio original, exemplo 528, 5 mais 2 mais 8 é igual a 15 e 1 mais 5 igual a 6, o resultado será sempre 3, 6 ou 9. Os números que Nikola Tesla chamava de as chaves do universo. Depois de tudo que vimos hoje, quero que você feche os olhos por um segundo e sinta: o seu corpo não é apenas matéria. Ele é uma antena biológica ultra sofisticada. O futuro é ancestral. Se este conteúdo fez o seu DNA vibrar em uma nova frequência, inscreva-se aqui no canal. Vamos juntos resgatar essa sabedoria da nossa essência. Mas antes de ir, eu quero ouvir a sua história. Comenta aqui embaixo. Qual era o som que te fazia dormir bem quando você era criança? O barulho do ventilador? O vento nas árvores? Ou o grilo na roça? Vamos criar aqui nos comentários uma biblioteca de memórias sonoras. Até breve!